O outro tópico que a gente vai precisar dar uma revisada é derivadas parciais de funções de várias variáveis. Vocês devem estar lembrados que se eu tiver uma função de duas variáveis, f de x e y, o gráfico, ao invés de ser uma curva, vai ser uma superfície em cima do plano xy. Se eu der um certo valor de x e de y, você calcula a função nesses valores, vai dar um certo número que vai te determinar um ponto ali no gráfico, digamos esse ponto aqui, ok? E eu vou querer calcular as derivadas parciais nesse ponto. O que significa isso? Para a derivada parcial em relação a x, eu vou pegar e vou tratar o y como se fosse uma constante, ok? Porque se o y virar uma constante, então isso aqui vira uma função só de x, então uma função de uma variável que eu sei calcular a derivada. O que significa isso geometricamente? Se eu fixar o y, mantiver o y constante, quer dizer que eu vou, a partir daquele ponto ali, eu vou estar andando só na direção x. Okay? Então, como se eu cortasse essa superfície paralelo ao eixo x, okay? Aí eu vou obter uma certa curva aqui. Okay? Aí, calcular a derivada dessa curva aqui, pensada como uma função só de x com y constante, vai me dar a inclinação dessa reta tangente àquela curva ali do corte. Ok? Então, a inclinação dessa reta tangente é a derivada parcial em relação a x. Okay? Ou você também pode pensar, ao invés de pensar em derivada como inclinação, você sabe que pode pensar como taxa de variação, né, a velocidade com que a função está variando. Então, isso aqui seria a taxa de variação na direção x. Então, se a partir desse ponto eu andar só na direção x, ok? Essa derivada aqui mede a velocidade com que minha função está aumentando, ou no caso diminuindo aqui, né? Já que ela está descendo, esse valor aqui provavelmente não, certamente é negativo. E se eu quiser a derivada parcial em relação a y, eu faço o contrário. Eu trato agora o x como constante, para isso aqui virar só uma função de y. Okay? O que equivale a manter o x constante, equivale a fazer um corte aqui no gráfico na direção y. Okay? Então, eu vou olhar a variação da função só na direção y, vai me dar uma curva aqui. E essa derivada aqui vai ser a inclinação dessa outra curva aqui, dessa reta tangente a essa outra curva naquela direção. Okay? Então, vai me medir a velocidade com que a função varia quando eu andar na direção y. Por exemplo, digamos que eu tenha essa função aqui, no caso eu peguei de 3 variáveis, e eu estou interessado nas derivadas parciais nesse ponto aqui. Então, para calcular a derivada parcial em relação a x, que a gente também escreve assim, simplesmente bota f com x embaixo, vou fazer o quê? Se eu estou derivando em relação a x, eu vou tratar as outras variáveis, o y e o z, como se fossem constantes. Então, pensa nesse y, nesse z aqui como se fossem constantes, e deriva só a parte que tem o x. Ok? Então, esse termo aqui é como se fosse uma constante vezes x quadrado. Quando eu derivar, mantém a constante, deriva x quadrado, vai virar 2x. Isso aqui é uma constante solta. Quando eu derivar em relação a x uma constante solta, derivada de constante dá zero, então desaparece. Então dá 2xy. Quando eu jogar esses valores aqui, vai dar zero, porque o y é zero, cancelou. Derivada parcial em relação a y, também pode escrever como fy. Eu vou tratar agora o x e o z como constantes. Então aqui eu tenho como uma constante vezes o y. Quando eu derivar o y, vai sobrar só a constante, x quadrado. Essa constante aqui também vai dar zero. Quando eu pegar e jogar x igual a 2, então vai dar 4. Se eu calcular a derivada parcial em relação a z, então vou tratar agora o x e o y como constantes. Então isso aqui tudo virou uma constante. Quando eu derivar, vai dar zero. E deriva isso aqui em relação a z, vai dar menos 3. Ok? Então, nesse ponto aí, essa função tem essas 3 derivadas. O que elas me dizem? O fy dá 4, dá positivo, me diz o quê? Que se a partir desse ponto eu começar a aumentar o y, minha função vai aumentar com velocidade 4. Se eu começar a aumentar o z, minha função vai diminuir com velocidade 3. Se eu começar a variar o x, a derivada dá zero, quer dizer que não vai estar, pelo menos de início, nem aumentando nem diminuindo. Então, aqui vou estar num ponto estacionário em relação à direção x. Bom, mas nas derivadas parciais, eu vou estar sempre variando uma variável só. Vou deixar as outras constantes e variar uma delas, o que equivale a dizer que eu vou estar andando sempre paralelo a um dos eixos. Mas e se eu não quiser fazer isso? Digamos que eu queira variar mais de uma função ao mesmo tempo. Tá?
andar numa direção que não seja paralela aos eixos. Então, digamos que eu tenho aqui essa outra função, eu tenho esse gráfico aqui, esse tipo um paraboloide. Digamos que eu esteja nesse ponto aqui, corresponde àquele ponto ali no gráfico. E digamos que ao invés de andar na direção x ou na direção y, eu quero andar numa direção aqui meio diagonal, então, aqui dada por esse vetorzinho u, que a gente vai assumir que seja um vetor unitário de tamanho 1. Okay? Bom, se eu fizer um corte no gráfico da função nessa direção, então passa esse plano aqui amarelo paralelo a isso aqui, nessa direção desse vetor, ele vai cortar o gráfico da minha função numa certa curva aqui, ok? Naquele ponto, a curva vai ter uma reta tangente também, e se eu calcular a inclinação dessa reta tangente, vai me dar justamente a taxa de variação da função quando eu andar nessa direção aqui, né? A velocidade com que a função vai estar subindo quando eu andar nessa direção. Isso aí é o que a gente chama de derivada direcional. A derivada direcional da função f na direção desse vetorzinho unitário, a gente representa por esse símbolo aqui em geral, df, bota um uzinho lá embaixo. E a maneira de calcular essa derivada nessa direção aqui é por essa fórmula aqui. Você pega esse vetor aqui, que vocês devem lembrar o vetor gradiente, tá aqui simplesmente um vetor, em que cada componente dele é uma das derivadas parciais. Então, a primeira componente derivada parcial em relação a x, a segunda componente derivada em relação a y, se tiver o z também teria uma terceira componente derivada em relação a z. E aí você pega esse vetor, faz o produto escalar com aquele vetorzinho u, vai te dar um número, esse número é o valor da derivada naquele ponto. Ok? Uma coisa que vai ser importante para a gente depois é saber quando que essa derivada direcional vai dar zero para todas as direções. Okay? Então, quero achar algum ponto onde, se eu for para qualquer direção a partir daquele ponto, a derivada dê sempre zero. Okay? Esse ponto aqui, obviamente, não está acontecendo isso. Mas ali naquele vértice ali, por exemplo, deve acontecer, né? Se eu estiver naquele vértice, se eu vier na direção x, a inclinação é zero, na direção y a inclinação é zero, se eu vier aqui na diagonal, naquela diagonal, qualquer direção, no vértice também a derivada direcional vai ser zero. Quando que isso aí vai acontecer? Quando que eu posso garantir que a derivada direcional vai ser zero para qualquer direção? Bom, olhando para essa fórmula aqui, a única maneira disso aqui dar zero para todos os possíveis u's é se esse vetor gradiente aqui for zero. Mas para esse vetor gradiente ser zero, você precisa que cada uma das derivadas parciais sejam nulas. Ok? Então guardem isso aí, depois a gente vai usar. Derivada direcional ser zero em todas as direções, basta que é necessário o suficiente que todas as derivadas parciais se anulem. Vamos agora para derivadas parciais de segunda ordem. Ok? A gente vai ter 4 derivadas de segunda ordem. Eu posso derivar 2 vezes em relação a x, 2 vezes em relação a y, uma vez em relação a x e depois a y, ou primeiro y e depois x. Então, tem essas 4 possibilidades. Essa primeira derivada aqui, que é fx, derivada segunda em relação a x, que a gente também escreve como fxx, equivale a você, de novo, pega o gráfico de uma função, digamos que seja esse gráfico aqui. Se eu estou olhando só na direção x, então, de novo, vou tratar isso como constante. Se eu olhar só na direção x, eu vou ter um certo corte aqui do gráfico, que vai ser uma curva ali. Ok? A derivada primeira em relação a x, a gente viu que medir a inclinação da reta tangente a essa curva. Derivada segunda vai medir a concavidade dessa curva aqui. Okay? Então, nesse caso aqui, seria derivada segunda positiva, porque a concavidade está para cima, né? A curva está virada para cima. Da mesma forma, se eu derivar 2 vezes em relação a y, derivada segunda em relação a y, eu vou estar mantendo o x constante e variando o y. Então, faz um corte aqui num x fixo. Então, varia só na direção y, vou ter uma outra curva aqui. E o fy vai estar medindo a concavidade dessa outra curva aqui. No caso aqui, como está virado para baixo, esse valor aqui deve dar negativo, né? Bom, e essas outras aqui, derivada em relação a x e y, depois derivada em relação a yx. A interpretação dessas derivadas não é tão intuitiva assim, ok? Mas uma coisa que é importante a respeito delas é que, se elas forem contínuas, em geral a gente vai estar basicamente interessado em situações que essas derivadas são contínuas.
sempre elas vão dar iguais. Okay? Então, se as derivadas forem contínuas, você, na verdade, não tem duas derivadas distintas aqui. Derivada xy ou yx dá na mesma. Okay? Vamos pegar, por exemplo, essa função aqui, de duas variáveis. Se eu quiser calcular a derivada primeira em relação a x, como a gente viu antes, eu vou tratar o y como constante. Então, aqui eu tenho uma constante, quando eu derivar em relação a x vai dar zero. Esse x² derivada vai dar 2x. Aqui 4xy, esse y trato como constante. Se eu derivar só o x, vai sobrar 4y. Derivada primeira em relação a y, mantém o x constante, deriva só os y. Então, isso aqui, a derivada vai dar zero. Isso aqui vai dar 2y. Aqui vai dar 4x. Então, essas aqui são as derivadas primeiras. Derivada segunda em relação a x. Pega a derivada primeira em relação a x, que você já calculou, e deriva de novo em relação a x. Então, quando eu derivar isso aqui em relação a x, vai dar 2. Isso aqui eu vou estar tratando como uma constante. Então, quando derivar em relação a x, vai sumir. Então, fxx deu 2. O fy, pega o fy, deriva de novo em relação a y. Quando eu derivar isso aqui em relação a y, vai dar 2. Quando eu derivar isso aqui em relação a y, vai dar 0. O fxy, pega a derivada em relação a x, deriva agora em relação ao y. Quando derivar isso aqui em relação a y, vai dar 0. Isso aqui vai dar 4. O fyx, você vai pegar o fy, vai derivar agora em relação a x. Quando eu derivar isso aqui em relação a x, vai dar 0. Isso aqui vai dar 4. Como a gente falou, as duas coincidiram, né? Deu 4. Todas as derivadas parciais de segunda ordem deram positivas. Ok? Então, pela interpretação de derivada segunda, em termos de concavidade, derivada segunda positiva, que é concavidade para cima, né? Então, você poderia imaginar que essa função aqui é tipo um parabolóide. Toda a boca, o gráfico dela, que é uma superfície, estaria todo para cima. Mas, na verdade, quando você traça o gráfico, você vai encontrar uma coisa assim. Okay? Que não é exatamente o que a gente estava imaginando, né? O que acontece aqui? Se você olhar só na direção x, para cá aqui, e fizer um corte, você vai ver que vai estar com concavidade para cima. Então, isso aqui está ok. Se você olhar na direção y, fizer um corte do gráfico, você vai ver que também a concavidade está para cima. Okay? Então, isso aqui também está fazendo sentido. Agora, estranhamente, tem uma direção aqui na diagonal que a concavidade está para baixo, né? Essa direção aqui não é nem num eixo nem no outro, uma direção, um certo vetorzinho ou qualquer ali que está na diagonal. E nessa direção aqui, a concavidade está para baixo. Por que isso aí acontece? A razão é essas derivadas mistas aqui. Okay? Como eu falei, a interpretação delas não é muito óbvia, mas apesar dela dar positivo aqui, ela causa essa virada aqui para baixo. Okay? A razão é que aqui, se eu estiver na diagonal, por exemplo, digamos que numa direção que o x é positivo, o y é negativo, se isso aqui crescer muito, isso aqui vai ficar um positivo vezes um negativo, vai dar um número negativo, que talvez sobreponha, fique mais negativo do que aqueles dois ali. Então vai obrigar a coisa aí para baixo. Okay? Então a interpretação disso aqui não é tão óbvia quanto a dessas duas aqui. Okay? Mais para frente a gente vai ver isso aí com mais calma. Ok, então por enquanto é isso. Ok? Mais para frente a gente vai precisar rever mais algumas coisas, mas aí a gente vai revendo aos pouquinhos à medida que for necessário. Joia? Então por enquanto é isso. Até mais.